Então, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre caminhos para a economia brasileira. Em primeiro momento, eu vou fazer um breve comentário de uns 3 a 5 minutos descrevendo os principais eventos do acontecimento da economia brasileira nos últimos 90, 100 anos. Primeiro, eu vou pedir para o João se apresentar, depois eu me apresento, eu começo e a gente começa a tocar. Tá, pode começar, já tá indo no embalo. Oi? Então, meu nome é Marcos, sou um dos cofundadores aqui do Clube Prometeus. Pode se apresentar primeiro. Então, meu nome é Marcos, sou um dos cofundadores aqui do Clube Prometeus. Também sou coordenador do SFL, já fui coordenador estadual. Sou aluno do estudante de economia da UFAL. Lá no curso eu fiz parte do centro acadêmico. Também sou um dos cofundadores da empresa de economia lá da UFAL. Pode ir. Então, meu nome é João Daniel, eu sou estudante também de economia lá na UFAL, estou no quinto período, e eu estou no SFL há mais de um ano e no Clube Prometeus também. Não vou falar sobre a experiência profissional, que eu acho que não vem ao caso, já dá para iniciar. Então, falando um pouco mais sobre a trajetória da economia brasileira. Basicamente, na década de 30, até a década de 30, o Brasil era um país agrário. Só a partir da era Vargas que o Brasil começa a procurar planos para a industrialização. A partir daí tem criação de algumas estatais e tudo mais, o que culmina na final da década de 40 com a criação do CEPAL. Estou tendo algum problema com o áudio. Estão me ouvindo bem? Tem mais alguém aí com algum problema? Então acho que é o problema com ela. Bom, continuando. No final da década de 40, a mãe não está ouvindo, acho que é o problema com ela mesmo. Então, continuando. No final da década de 40, a gente tem a criação do CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, onde as ideias desenvolvimentistas começam a ter cada vez mais espaço aqui na América Latina. E tem uma figura muito importante brasileira, que é o Celso Furtado, que é um dos principais expoentes assim, no Brasil das ideias desenvolvimentistas, que é tipo uma aplicação das ideias keynesianas, basicamente na América Latina, visando desenvolver os países periféricos. Durante os anos 50 até os anos 80, basicamente, essa é a linha econômica predominante no Brasil e na América Latina. No Brasil, a gente tem dois grandes referenciais durante esse problema, que é o Plano Metas, que é ligado ao governo de JK, que é o famoso 50 anos em 5, e também o processo também ocorreu na ditadura militar, onde a gente tem o milagre econômico na década de 70, onde o Brasil começa a fazer parte das grandes economias do mundo, só que esse crescimento causado é totalmente artificial. Vias endividamento, já que o Brasil não tinha recursos para se financiar, e isso acarreta nas grandes inflações da década de 80, com controle de preços e tudo mais. O Brasil só começa a vir, abrir o seu mercado no final da ditadura militar, no governo com o governo Sarney. Aí começa de forma tímida também a abrir o mercado no governo Collor, e se elegeu exatamente com esse discurso. Ele tinha até o lema de caçador dos marajás. Só que na prática não, nada disso aconteceu. O Brasil vem ter uma abertura econômica de fato, ainda tímida de fato, mas o governo de Itamar Franco, onde tem alguns planos de privatização, um plano real, e se torna de forma concreta o governo do Fernando Henrique Cardoso. Aí a gente consegue um plano real, estabilizar a moeda, a economia, o controle da inflação, e assim a gente começa a ter algum ganho do crescimento econômico, muito devido a essas medidas. Aí, e partindo para os anos 2000, temos o início do governo do PT. Logo no primeiro ano, a gente tem uma reforma importante, que é a reforma do crédito, criação do crédito consignado e tudo mais. No primeiro ano de governo Lula, as medidas econômicas são muito parecidas com o Fernando Henrique Cardoso.
As coisas só começam a desandar um pouco já no segundo governo, quando a gente tem algumas medidas de expansão de crédito e também com a volta de ideias desenvolvimentistas, principalmente atrelada ao PAC, que é o Plano de Aceleramento da Economia. Isso causa algum efeito na economia, tanto que em 2010 a gente tem um crescimento do PIB de 7%. Só que esse crescimento não é sustentável. Começando no governo Dilma. No governo Dilma, logo no primeiro ano, a gente já começa a ter sinais de turbulência política, vários ministros começam a ser demitidos, alguns casos de corrupção começam a ser evidenciados. E também tem um lançamento da nova matriz econômica, logo no primeiro ano do governo, que é retornando às velhas ideias de desenvolvimento. O Brasil sofre um processo estranho, né? A própria história comprova que a gente não aprende com os erros do passado. Essa é uma própria evidência histórica, que a gente não consegue aprender com os erros do passado. Procura fazer uma releitura daquilo que não deu certo e acha que aquilo não deu certo por falta de tentativa, o que não foi o caso. Aí o Brasil também volta a praticar controle de preços na Petrobras, por causa todo aquele declínio que fez, fora o processo de corrupção. Temos o processo de impeachment. No governo Temer, a gente começa a ter uma estabilidade econômica, com algumas reformas importantes, como a securização, e principalmente com a reforma dos gastos. Dos gastos, botando o limite de gastos de teto. A economia começa a ter uma segurança meio tímida. No primeiro ano do atual governo, a gente consegue ainda ter uma pouca estabilidade econômica, com crescimento de 1% de forma tímida ainda. Conseguimos uma reforma importante, a reforma da Previdência. A gente continua no cenário atual, que é a crise da Covid-16, e meio que começou a ter uma desordem nisso tudo. A economia, com a maior parte do mercado, projeta que vai regredir esse ano cerca de 5%. Alguns pessimistas acham que vai sair na parte de 10%. A regressão do PIB. Bom, vários problemas que acarretam o Brasil não crescer, eu consigo alentar pelo menos 4, que é a concentralização política e econômica do Brasil, o alto grau de intervencionismo, o alto grau de endividamento e também a falta de produtividade e competitividade do Brasil. Agora eu passo a bola para o João para ele falar um pouco mais. Pode ir, João. Pronto, galera. Eu vou colocar aqui alguns gráficos e alguns dados para ficar uma apresentação um pouco mais intuitiva, né? Então, eu dividi alguns problemas que o Brasil vem enfrentando e algumas soluções para esses problemas, né? O primeiro e o mais importante, que o Marco chegou até a comentar, a gente já vem sofrendo de diversos governos, é aí o problema fiscal, um problema de alto endividamento, e aqui eu tenho um gráficozinho que mostra o resultado fiscal do governo desde 2011 até 2020. Para quem não sabe, o resultado fiscal é a mesma coisa que o resultado primário, que é quando você pega a receita menos as despesas. Então, a gente tinha um resultado positivo, deixa eu só botar uma canetinha, a gente tinha um resultado positivo até meados do meio do ano 2014, e a partir daí a gente começou a ter resultados negativos, tendo déficit fiscal, chegando a menos 90 bilhões agora em 2020, em fevereiro. E com a pandemia agora do coronavírus, esse vai ser aumentado estrondosamente, eu acredito. Continuando, a gente tem aqui como é que o governo central ele gasta o dinheiro. A gente tinha desde 2010 até 2020 um gasto de mais ou menos 74% do PIB, e agora a gente já está em cerca de 99%. E aqui a gente tem uma grande parcela sendo gasto com previdência. E houve, se vocês observarem aqui, a gente teve um aumento indo a 49%. Foi por isso que a reforma da Previdência foi tão importante para poder tentar diminuir isso daqui.
além da reforma da Previdência, logo mais eu vou entrar em detalhes, outras medidas que poderiam ser tomadas para poder diminuir essa questão do crescimento da Previdência, do gasto com Previdência. Aqui a gente tem só um gráficozinho que mostra a dívida bruta do Brasil, que está em cerca de 78% do PIB. Só falando um pouco mais sobre a Previdência, sobre aqui a questão da Previdência, a gente, todo mundo passa por um grande problema que é a respeito da demografia. A gente tem a pirâmide da Previdência se invertendo. Para quem não compreende, eu fiz aqui um desenhozinho no Paint, onde a reforma da Previdência funciona da seguinte forma: quem está embaixo, quem está aqui na parte de baixo, acaba pagando a aposentadoria dos idosos. Então, os adultos, as pessoas economicamente desativas, paga para os idosos. É assim que funciona a nossa Previdência, por isso que é um sistema de pirâmide. O que acontece é que as pessoas estão vivendo mais, a gente está tendo uma melhoria na qualidade de vida, na tecnologia, as pessoas estão passando a viver mais e as pessoas estão tendo menos filho. Então, isso daqui faz a pirâmide se inverter e ficar dessa forma. Então, a gente vai ter uma pequena parcela de pessoas para pagar a aposentadoria de muita gente. Aí, qual seriam possíveis soluções para a gente enfrentar esse problema fiscal? Além da questão da reforma da Previdência, que já foi aprovada, uma outra coisa que poderia fazer era a desvinculação do salário mínimo à Previdência. Pouca gente acaba falando disso, mas recentemente a gente está tendo seguidos aumentos de salário mínimos reais. Então, além da inflação, ele está tendo um aumento real. Só que qual é o grande problema disso? É porque aumenta o salário mínimo, mas não há aumento da produtividade. E também porque o valor do salário ele deveria variar conforme regiões. Por exemplo, quem mora aqui em Alagoas, o custo de vida é bem menor do que quem mora em São Paulo. Então, essa intervenção do Estado nesse controle do salário mínimo acaba prejudicando quanto a isso. E aí, quando tem esses aumentos reais, a gente pode ver que desde 95 até 2019 teve vários aumentos reais, ele está estritamente vinculado à Previdência. Então, quando aumenta o salário mínimo, também aumenta a Previdência e por isso a gente tem um crescente déficit fiscal, porque vai ter muito gasto com a Previdência. Foi por isso que a reforma é importante e uma outra medida que pode ser tomada é essa desvinculação do salário mínimo à Previdência. Quer falar alguma coisa, Marcos? Só uma vez que está falando aí sobre a reforma da Previdência, aproveitando para falar sobre esse boom demográfico que o Brasil teve, né? Vale ressaltar que nos últimos 50 anos o Brasil teve um boom demográfico muito grande. O número de trabalhadores aptos ao trabalho aumentou consideravelmente nos últimos 50 anos, principalmente no século passado. Só que em relação à produtividade, o Brasil está praticamente estagnado. Por exemplo, pegando o índice da produtividade do ano passado, a gente, segundo a FGV, a gente caiu 1%. O que isso impacta na economia brasileira? Relacionado também à Previdência. A gente está com um boom demográfico, teve um boom demográfico grande. Agora está numa tendência a regredir. Isso quer dizer que a população apta ao trabalho vai diminuir. Em contrapartida, a gente não aumentou a nossa produtividade, a gente não criou meios de aproveitar isso quando a gente tinha isso como fator positivo. Aí, a partir de agora, o que a gente tem que fazer para aumentar a produtividade? É basicamente eliminar as leis protecionistas que estão presentes aí na nossa economia, abrir o mercado cada vez mais. Aí já partindo para uma reforma tributária, porque o Brasil é uma coisa muito diversa, concentra muito poder na mão da União, do governo central, onde basicamente 80% dos municípios não conseguem se financiar e tudo mais. Isso prejudica e muito as contas públicas desses municípios e estados, que está diretamente atrelado à União. E uma coisa que
que faz para esses municípios querer se financiar é o quê? Aumentar imposto, só que isso vai afetar diretamente a vida do consumidor, de forma direta e indireta. Agora, voltando à questão da dívida que tu falou logo no início, o que a dívida causa, assim, prejudica o Brasil, não o Brasil e a de forma geral? O Brasil se endividou esse tempo todo porque ele tem uma capacidade de autofinanciar muito baixa, ou seja, a poupança interna do Brasil é muito pouca. Quando eu falo de poupança, não estou falando de caderneta de poupança, estou falando naquela parte da renda do orçamento brasileiro, pode ser da família também, que deixa de ser consumida. Ou seja, o Brasil tem uma poupança interna baixa, tem a possibilidade de se financiar muito baixa. O que ele faz? Em primeiro momento, ele pode colocar títulos públicos da dívida para financiar. Outro meio, através de endividamento, e aí vai atrás de fundos internacionais, também de fundos nacionais. E a outra parte é ir atrás do capital estrangeiro. É tipo ir atrás de países com a demanda alta, no caso como o Japão, para atrair investimento estrangeiro para o Brasil. O Brasil está muito refém a todas essas leis protecionistas e desenvolvimentistas que prejudicam ainda mais a produtividade e todo o total da economia brasileira. Pode seguir. Pronto. Já pegando aí o gancho do Marcos Paulo, eu vou falar um pouquinho mais também sobre a questão do nosso ambiente de negócios. Deixa eu só compartilhar a tela novamente. Aqui. O que seria ideal nesse sentido? Acho que não é segredo para ninguém que a gente tem uma grande burocratização para você abrir uma empresa. Da mesma forma, você tem para fechar uma empresa. Então, se você tem essa desburocratização, você facilita a entrada de novas empresas e você facilita a saída das empresas poucos produtivas no mercado, você acaba tendo um mercado mais eficiente, um mercado mais produtivo e um mercado mais competitivo, tanto a nível interno como a nível externo, para a gente participar mais na comerciação internacional. Quais seriam essas dificuldades que a gente tem aqui no Brasil? Legislação, tem uma grande proteção a essas empresas ineficientes, normas tributárias, até o Marcos Paulo chegou a falar sobre uma reforma tributária que seria de bastante grande valia aqui no Brasil, porque você tem muitas normas tributárias, você tem os locais, então você acaba tendo um fechamento para principalmente comércio internacional, mas propriamente dentro do Brasil você tem diversos monopólios que são criados pelo Estado e que prejudica principalmente o consumidor e, consequentemente, o país em si, porque não desenvolve mais, desenvolvendo só aquela empresa em específico. E as Só para dar reforma tributária, se ocorresse, qual seria o ideal, assim, na minha visão um pouco leiga, seria você diminuir a questão de impostos para a empresa, simplificar, e você criar uma alíquota única dos impostos que tem em várias esferas da cadeia de produção. Então, você tem IPI, ICMS, PIS, COFINS e ICS, você substituiria por uma única alíquota de imposto. É basicamente isso com relação à reforma tributária. Quer acrescentar algo, Marcos? Não, só falando sobre um pouco mais sobre o ambiente do negócio no Brasil, né? Que é muito protecionista. Estão me ouvindo? Até mudei o fone, que falar que estava baixo. Tá me ouvindo bem direito agora? Tudo certo. Tô. Então, falando sobre esse ambiente de negócio que a gente tem aqui, que é muito favorável às ideias protecionistas no que diz respeito às grandes campeões nacionais, né? A gente fica muito preocupado em favorecer um determinado setor, protegendo ele,
achando que a gente está protegendo a indústria nacional e a economia nacional. Só que acontece o seguinte: quando a gente coloca a segurança demais na economia em determinado setor, isso prejudica a relação do próprio setor com o setor interno, ou seja, a gente fica muito sobrecarregado a produzir determinados insumos, e os nossos insumos acabam sendo de baixa qualidade comparando com os outros países, já que a gente não tem essa relação econômica internacional muito boa e muito favorável para a gente. Ou seja, a gente deixa de se beneficiar com os melhores insumos lá fora e fica preocupado em produzir os nossos próprios insumos aqui, que acabam sendo de baixa qualidade e se interferem diretamente na nossa produtividade. Ou seja, o setor automobilístico é o que mais tem nível de protecionismo, de leis de incentivo, de subsídio e tudo mais, e contrapartida é um setor péssimo e ineficiente. Isso acarreta diretamente na economia, na geração de emprego, na própria qualidade dos nossos carros, tipo de importar para nossos vizinhos. A gente tem uma relação comercial com a Argentina no setor automobilístico até razoavelmente boa. A gente vai ser um setor muito mais forte e com certeza a gente poderia expandir essa área. Outro fator assim de concentração relacionado a um exemplo de descentralização, vamos dizer assim, dos investimentos e de leis de incentivos. Pegar a agricultura ou agronegócio. O agronegócio é o setor que mais se desenvolveu nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, e curiosamente é o que tem menos subsídio, é o que tem menos leis protecionistas, e foi o que mais se desenvolveu, o que mais se modernizou. E quanto o setor brasileiro nos últimos 40 anos está totalmente estagnado, o crescimento é basicamente zero na produtividade. O setor do agronegócio brasileiro, nos últimos 25 anos, cresceu cerca de 7%, segundo alguns dados da UFGV. Isso evidencia o quê? Quanto mais você descentralizar, parar de incentivar, colocar a mão do Estado em determinado setor, isso beneficia o próprio setor. E outra coisa interessante que aconteceu no agronegócio é que do compartilhamento de ideias. A gente vive num mundo globalizado e tem que entender que a produtividade é algo coletivo, não é algo individual. Só pegar a noção de um time de futebol, basicamente. Se você tem um time de futebol que só tem uma estrela, o time nunca vai ganhar um campeonato, só vai ganhar alguns jogos e olhe lá. Agora, se você tem um time que é composto de bons jogadores, que sejam coeso, que tem uma interação boa, você consegue ganhar jogos, ganhar campeonato. Foi basicamente que a Embrapa fez no quesito de respeito, pegar alguns bons profissionais de outros países, trazer para o Brasil para compartilhar ideias, trocar ideias sobre metodologias, sobre novas tecnologias, fazendo esse compartilhamento de ideias que o agronegócio brasileiro começou a se desenvolver. Autora? E só acrescentando, a gente conseguiria fazer isso com qualquer outro setor, né? Deixa eu só compartilhar a tela para mostrar aqui mais alguns dados. Você ter essa maior abertura do comércio internacional favoreceria tanto a produtividade quanto ao próprio comércio local. Aqui eu vou falar só um pouco mais sobre a produtividade. Esses gráficos aqui eu acabei pegando de um livro, eu não achei na internet, por isso a imagem está meio ruim, mas dá para ter uma noção. A gente consegue ver aqui um comparativo entre alguns países e o Brasil. Se vocês observarem a produtiva, a gente vem tendo uma linha em queda, enquanto, por exemplo, um país como a China e a Índia ainda nem tanto, chegou a cair um pouco, mas um país como a China vem subindo, e outros países têm uma produtividade muito maior. Isso aqui, por exemplo, na América do Sul, o Chile tem uma produtividade por pessoa no trabalho bem maior que o Brasil. Esse aqui foi outro gráfico que eu achei que mostra a nossa diferença com relação ao Chile, que é aqui na América, e com relação aos Estados Unidos, por exemplo, é absurdo. E aí a gente tem a parte de investimento público do Brasil, que é direcionado a apenas 2%
a investimento no país. Então, a gente tem uma pequena parcela do PIB direcionado ao crescimento de longo prazo do país. Juntando isso, então a gente tem baixa produtividade do trabalhador, entrar no mercado internacional, no mercado externo, por essas questões de intervenções estatais, de taxações, de burocracias nessa entrada de exportações e importações. Aqui é só um gráfico detalhando um pouco mais sobre o comércio internacional no Brasil em proporção do PIB. Eu achei o dado só até 2014. Não é muito recente, tem 6 anos, mas observem os países e como é o comércio internacional do Brasil. Ele só perde aqui para o Sudão. Então, o Brasil tem uma baixa relação de exportações e importações. Além disso, eu achei aqui esse outro, que é a evolução. Apesar do Brasil ter uma crescente desde 1960 até 2015, você vê que ele, de uma certa forma, acaba subindo. Em comparação com o redor do mundo, o Brasil tem um gap muito grande aí de relação externa, né? E isso impacta justamente nessa questão de você fechar o mercado para o mercado interno, você favorecer negócios locais e você prejudicar a população com mais concorrência, com produtos mais baratos, com mão de obra mais barata, com produtos de melhor qualidade. Então, não dá para tirar isso dessa linha tênue entre o desenvolvimento internacional que ele tem. Pode Só para fazer completar aí, se quiser. Só para fazer uma adendo em relação à competitividade, uma crítica que muitos economistas mais heterodoxos fazem em relação à abertura da economia é: se você abrir a economia, você vai quebrar as empresas brasileiras, você vai quebrar a indústria nascente brasileira. Se a indústria brasileira nascente, se as empresas brasileiras são ineficientes, ela tem que quebrar mesmo, faz parte do mercado. Empresa ineficiente tem que quebrar. Tem que deixar quebrar. O governo, em hipótese alguma, ele pode recompensar empresas incompetentes, setores incompetentes e terceirizar a sua incompetência. No sentido, pegar o dinheiro do pagador de impostos, através dos bancos públicos, e ajeitar em empresa ineficiente. Isso não dá certo. Por isso que o Brasil tem um grau de competitividade muito baixo. Você tem que fazer o quê? A lógica do mercado, a lógica da economia do mercado. Empresa ineficiente quebra. Outra empresa surge no lugar e dá conta do recado. O mercado é feito de tentativa e erro. A maioria dos empreendimentos, de forma geral, fracassam. Só uma parcela pequena que começam a dar certo, exatamente porque eles aproveitam os erros dos empreendedores ineficientes, vê os erros dos empreendedores ineficientes e colocam aquilo como uma forma de aprendizado para ele tentar acertar. O sucesso, de forma geral, é muito menor a porcentagem do que a porcentagem de fracasso. Quebrar empresas ineficientes tem que ser um processo natural, as pessoas têm que entender isso, não tem que achar que isso é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. Faz parte do ciclo da vida, faz parte do ciclo natural. Não podemos terceirizar os riscos, os erros de forma alguma. Se você é ineficiente, você tem que pagar pelo preço disso. E nunca recompensar a ineficiência. Outra coisa relacionada à ineficiência, você pega as estatais. O Brasil tem um número muito grande de estatais. Ou seja, geralmente é um monopólio em alguns setores, por exemplo, Petrobras, sistema de energia e tudo mais, onde só tem uma única empresa, seja por decorrência de monopólio natural ou simplesmente por licitação, onde alguns setores só funcionam com empresas estatais. Quando essas empresas estatais, por exemplo, o Correios, gera déficit, gera prejuízo,
quem arca com esse prejuízo é o contribuinte brasileiro. E quando você parte para a lógica da economia de mercado, a empresa privada, quem paga pelos erros da empresa privada é o dono, os próprios acionistas. Não tem uma terceirização da culpa ou da incompetência. É isso que a gente não pode aceitar, a gente tem que mudar essa mentalidade de que empresa pode quebrar sim, e que se as empresas boas, elas só vão ter ganho de competitividade e produtividade quando tiver que assumir o risco e tentar fazer o que ela puder fazer de melhor sem a mão do Estado para proteger ela quando algo der de errado. Pode seguir. Só abrindo um parênteses aqui, é até um grande problema da intervenção estatal, é essa questão, ele passa a ter um determinado poder para definir um monopólio, para criar um monopólio, para burocratizar um setor, para desburocratizar outro, você passa a existir grupos de interesse, e aí numa democracia, as pessoas que atuam dentro desse grupo de interesse são favoráveis para ganhar uma eleição, continuar mantendo, tanto em benefício daquele grupo de interesse, como o grupo de interesse manter aquela pessoa dentro da democracia para favorecer ele de alguma forma. Então, é por isso que a gente também tem que começar a ter mais um pouco essa mudança de mentalidade aí no sentido do qual você falou. Tirar essa mentalidade paternalista que está muito presente ainda do brasileiro, que acha que quando houver alguma crise, alguma coisa, determinada situação, quem vai arcar pelaquela situação é o Estado. Isso a gente vê muito. A gente vê muito na crise atual, onde as pessoas ficam achando que o Estado vai prover tudo. E a crise evidencia uma coisa: quem são os fracos, quem são os fortes. E a crise, naturalmente, é fruto da incerteza. Você não tem como prever uma crise como essa que a gente está passando. Mas você pode reduzir as suas fragilidades a partir do momento que você cria mecanismos de financiamento. Aí retorno à questão do endividamento. Por que o endividamento é uma coisa ruim, tanto para o país, ou tanto para você como pessoa física ou como pessoa jurídica? Quando você está endividado demais, você acaba perdendo a sua capacidade de reação e meio a crise. Você fica de mãos atadas para reagir, ou até mesmo aproveitar uma determinada oportunidade. No caso, o Brasil tem um alto grau de endividamento. O que ele vai fazer para custear as suas dívidas? Vai pegar mais empréstimo ainda, vai tentar se financiar de várias outras formas, aumentando ainda mais o déficit orçamentário, e isso vai afetar um efeito cascata no futuro, onde só vai aumentar ainda mais o buraco da situação. E vale lembrar que a gente tem custos obrigatórios definidos pela própria Constituição. Ou seja, além dos gastos extraordinários pelo momento que a gente está passando, a gente tem os gastos obrigatórios, o que aumenta ainda mais o rombo fiscal e diminuindo cada vez mais o poder de reação da economia brasileira. Pode tocar. Só acrescentando aí nessa questão do pagamento de dívidas, hoje em dia tem muita crítica, principalmente de economistas de mercado, que é a respeito do que o governo faz como rolagem de dívida. Exemplo, o governo está com muita dívida, o que é que ele faz? Ele cria títulos públicos, baixam a taxa de juros, eles mesmos compram o título público, o título da dívida do governo federal, e faz essa rolagem de dívida, porque aí vai ser no título público e não na dívida principal. E aí até quando entra vários debates de políticas monetárias e dessa questão do Banco Central criar dinheiro, da questão do título público dele mesmo poder comprar, nessa linha de pensamento que tem várias críticas atualmente sendo feitas, principalmente por economistas de mercado, ao governo e às atuações do Banco Central, não só do Brasil, tá? De outros países também. A gente acaba falando mais do Brasil, porque o Brasil, exemplo, se a gente comparar a moeda do Brasil com o dólar, a moeda do Brasil é muito desvalorizada, então o dólar consegue atrair muitos investimentos exteriores
para financiar a sua dívida. O Brasil, como a gente chegou a comentar mais cedo, não tem tanta facilidade por conta daqueles diversos aspectos que a gente apresentou, como taxação, burocracia, enfim. E aí ele faz essa questão da rolagem de dívidas que é bem criticada. É só fazendo essa questão da dívida relacionada ao brasileiro, basicamente. Na década passada, a gente teve muita expansão do crédito. Consequentemente, o grau de endividamento do brasileiro aumentou muito. Cerca de 2/3 da população tem algum tipo de dívida, e sendo desses 2/3 é por causa de crédito e empréstimo. Foi para você ver aí a relação com o dinheiro que o brasileiro tem, já na base é muito ruim. O brasileiro, o pior problema do brasileiro é que ele não tem educação financeira, ele não sabe gerir os próprios gastos dele. Aí isso é uma mentalidade que vai até o governo. A gente tem que entender que a gente não tem que mudar a política necessariamente, não é os políticos que estão lá. A gente tem que passar a mudar a mentalidade do brasileiro. Não é uma mudança de cima para baixo, é uma mudança de baixo para cima. Toda mudança efetiva é feita dessa forma. Qualquer mudança que não for relacionada a isso não vai dar certo. Não adianta você colocar um ministro da Economia, ou seja, da Fazenda, que tem uma política austérica e tudo mais, se a mentalidade do brasileiro paternalista, que não sabe lidar com dinheiro, não mudar. A gente tem que, primeiro momento, mudar a mentalidade do brasileiro. A política e a economia não é reflexo necessariamente das medidas econômicas, mas sim do anseio popular que decide na hora do voto. Então a gente tem que focar em mudar uma coisa, a mentalidade do brasileiro, que é isso que define a nação. O povo, a mentalidade do povo define a nação. Quer acrescentar alguma coisa? E aí, nesse sentido vai muito também a questão do próprio Brasil fazer não mais investimento em educação, mas mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, para você externalizar coisas que dão certo lá fora para aqui, para você modificar a grade curricular do MEC, porque a grande questão que muita gente fala é, investe mais em educação, mas o investimento em educação aqui no Brasil, proporcionalmente ao PIB, já é um investimento alto. O problema está como está sendo feito essa alocação de recursos que está sendo destinado. A gente tem sempre aquela mesma grade curricular, a gente não tem a questão da educação financeira, como o Marcos falou, não tem também questão de programação, que é basicamente são startups, são tecnologias, é a programação em si, que hoje definiu vários países crescentes. Se você observar os Estados Unidos, a quantidade de empresas novas que surgem no setor tecnológico é muito mais absurda que aqui no Brasil. Então, vai muito nessa alocação de recursos que está sendo feita a pesquisa e desenvolvimento, a base do ensino no Brasil, como o Marcos falou, mudar de baixo para cima e não de cima para baixo. Acho que já dá para a gente abrir aí o espaço para perguntas e tudo mais. Vai acrescentar mais algo? Não, como já está dando perto das 9, acho que já dá tempo para o pessoal. Para perguntas, para comentários. Sim. Quem quiser também comentar aí, falar alguma coisa para a gente debater. Ou manda no chat mesmo. Eu vou até pegar o formulário. Ou manda no chat. Formulário para gamificar. Vou colocar o formulário aqui. Bom, pessoal, coloquei o formulário aí. Vocês preenchem ele para confirmar que vocês estiveram presentes aqui na live. Principalmente para quem for do SFL, para poder gamificar depois. Pode fazer pergunta. E aí vocês podem estar fazendo a pergunta também. Se quiser abrir o áudio para perguntar, fica à vontade. Ou querer comentar alguma questão, fica à vontade. O Arthur fez uma...
Quer Fica à vontade. responder, Marcos? Ou... só para quem não leu aí, tendo em vista o gasto do governo nessa pandemia, como vocês enxergam essa questão da dívida pública nos próximos anos? Então, eu estava até recentemente ouvindo um podcast sobre isso e está muito difícil dos economistas fazerem algum tipo de previsão. Alguns estimam até uma dívida, um déficit de 500 bilhões aqui no Brasil. Então, uma certeza que a gente tem é que a dívida vai aumentar absurdamente e, sinceramente, eu particularmente não sei de que forma o governo vai estar lidando com isso. Não sei se eles vão tentar baixar mais a taxa, expandir mais a base monetária e, consequentemente, gerar uma inflação a longo prazo. Não sei como o governo vai estar reagindo a isso, de que forma, mas os impactos serão gritantes aí na economia do Brasil para os próximos anos. Eu também acho que vai tender a crescer, só que eu não consigo fazer previsões, porque fazer previsão em economia é uma coisa muito perigosa e geralmente você erra. Principalmente se você está Dá lidando errado. com seres humanos com seres humanos que mudam de atitude o tempo inteiro. Por exemplo, a gente nem tem uma segurança se o ministro atual da economia vai continuar permanecer. Porque a gente está tendo uma disputa até mesmo interna dentro do próprio governo. Tem uma ala que é mais intervencionista e tem uma ala que é do Paulo Guedes, que é mais pró-mercado. Inclusive, a gente teve até um programa pró-Brasil, que é diretamente relacionado à questão da dívida pública, porque se ele for botado em prática, ele vai aumentar a dívida do Brasil consideravelmente. E isso nos morde dos governos anteriores do PT e do século passado. É um programa muito semelhante ao próprio PAC do governo do PT, teve o PAC 1 e o PAC 2. E é questão a esperar para ver o que vai acontecer. Não consigo fazer nenhuma previsão disso, só acredito que vai aumentar. Até porque a gente tem aí uma dívida já muito alta, né? E a carga tributária no Brasil também. Então, também não existe nem a possibilidade do governo aumentar mais imposto, por exemplo, para arrecadar mais. Não sei quem viu, mas eu mostrei no gráfico anteriormente que a gente já tinha uma despesa de quase 100% do PIB. Então, e o déficit fiscal já estava negativo. Então, as receitas do governo não pagam as despesas. E uma forma seria aumentar também a carga tributária, que eu não vejo, primeiro por ser impopular e segundo por já ser uma carga tributária muito pesada aqui no Brasil. É um fator que Ainda teve essa questão que o Marcos Paulo chegou até a falar sobre meio que a crise política que a gente está tendo. Então, se vocês observaram, várias nuances que podem melhorar a economia do Brasil está ligada a aprovações de reforma, uma reforma tributária, planos que podem vir a surgir. E aí, com essa crise política, como é que fica essa relação entre as aprovações dentro do Senado da Câmara? falando sobre essa questão assim relacionada à própria tributação, quando você aumenta a tributação, principalmente uma época de crise, que a economia está fragilidade, em recessão, em regressão. Se você vai colocar tributação, aumentar a tributação, naturalmente você vai afetar os preços de alguma forma, mesmo que for direto ou indiretamente. Ou seja, preço para consumir vai ficar cada vez mais caro, a economia vai demorar ainda mais para se recuperar. Se os preços são altos, isso, apesar da inflação estar baixa, as pessoas tendem uma proporção a consumir bem menos. A demanda está baixa, inclusive isso é um dos motivos para a baixa inflação. Então não acredito que vai haver alguma regra de tributação, a não ser se tiver uma medida bem louca mesmo assim, por parte do governo. Eu não acredito. Alguém mais? Perguntas? Mais alguma pergunta?
Só perguntar. Deixa eu perguntar, fazer um comentário. Se já era necessário fazer reforma no Brasil antes dessa pandemia, no futuro certamente vai ser mais necessário ainda, justamente pelos motivos que vocês falaram agora. Agora, o que é que vocês pensam? Que o Centrão, o governo em si também, eles vão tender a deixar mais essa fome de poder para forçar as reformas necessárias nos próximos anos? Eles vão ter essa consciência para fazer isso? Ou vocês acham que política é política e só vão querer poder no fim das contas? Acho que tem um fator bem interessante, porque esse Congresso é tido como um dos mais reformistas dos últimos tempos. Tanto que a gente conseguiu fazer uma reforma da Previdência que o Fernando Henrique não conseguiu, que o próprio governo do PT ensaiou e não conseguiu, o Temer, que tinha aquele apoio do Centrão, não conseguiu, e curiosamente no governo do Bolsonaro, é tido como que teria menos apoio parlamentar, conseguiu aprovar. Eu acredito que em certas medidas, como a reforma tributária, eu acho que vai ser colocado em pauta, e eu acredito que possa ser no futuro não distante, possa ser colocado em pauta e quem sabe aprovado. Eu acho que não da forma melhor possível, mas eu acredito que possa ser viável sim, porque esse Congresso tem um viés um pouco reformista, vamos dizer assim. O que tu acha, Guilherme? Eu também concordo um pouco com o Marcos no sentido de deles aprovarem a reforma, mas fazerem várias mudanças no âmbito da reforma. O Marcos chegou até a falar antes sobre o plano que foi criado pelo Mansueto, sobre a ajuda aos estados e municípios. E aí ele foi para o Senado e foram feitas várias reformas no plano, que o plano ficou meio que muito diferente a princípio do que era, mas que foi aprovado. Então, acho que vai muito nesse sentido. O pessoal é mais reformista, só que fazem várias implementações que podem ou não ser benéficas aí pro que a gente acredita. Alguém mais? Bom, se ninguém fazer perguntas, a gente vai encerrar. E só lembrando que na próxima sexta o João vai estar mediando. Não vai ser uma mediação, vai ser uma apresentação do professor Ademar, que ele era professor da UFAL, de Economia, e agora é assessor do Ministério da Economia, em uma das secretarias do Ministério. Vai ser às 19 horas, se eu não me engano, na sexta-feira. Espero que vocês se inscrevam e participem até lá. Até lá a gente se encontra novamente também. E a gente sempre vai manter uma regularidade de lives, tanto por aqui ou por outras plataformas. Acrescentar mais alguma coisa? É isso aí. Não. Então, Só falou, pessoal. agradecer a presença de quem entrou. Lembrando que quem faz parte do SFL é o link, o Marcos Paulo botou aí na descrição para gamificar. Então é só entrar e preencher as informações para estar gamificando. Isso, boa noite para todos. Até mais. Valeu, galera. Parabéns pela Até mais. apresentação. Valeu.